lanchonete que tem ali um alimento contaminado, um restaurante. De vez em quando a gente vê essas reportagens, né, aparecendo. Então, a vigilância sanitária, lembra que a gente falou sobre vigilância sanitária? Que ela faz o quê? Fiscaliza os estabelecimentos, né, que ofertam bens de consumo, alimentos, serviços, né? Então, a vigilância ela vai precisar ficar atenta a esses alimentos e a essa qualidade da água também, tá? Então, aqui um exemplo, tá? De uma reportagem de um problema, assim, relacionado à qualidade do alimento, né? A vigilância sanitária investiga infecção alimentar em lanchonete de Mossoró. A investigação surgiu a partir do atendimento de 16 pessoas que procuraram as unidades básicas de saúde de Santo Antônio e Alto de Santo Manuel, apresentando vômito, febre e diarreia forte. Então, foi uma contaminação do alimento ali que aconteceu, né? Pode ser uma bactéria, geralmente vai ser uma bactéria que vai contaminar ali aquele alimento e vai, né, gerar esses sintomas, tá? E aí a gente vai falar de duas doenças, assim, principais que são transmitidas através dessa via que a gente chama via fecal-oral, né? Então, vai ser transmitida através das fezes contaminadas, né? Ou da ingestão de alimento ou de água contaminado, tá? Então, a hepatite A é um exemplo de uma doença que é transmitida, tá? Através fecal-oral, né? Ingestão de água ou de alimentos contaminados pelas fezes do doente. Então, vocês lembram o que é hepatite? É a doença que agride qual órgão? Fígado, né? E o IT, lembram o que significa o IT? Inflamação. Ótimo. Então, inflamação do fígado causada pelo vírus do tipo A. A gente viu que existem vários tipos de hepatite, né? A hepatite A tem vacina? Tem, né? Qual a idade que a gente faz hepatite A? Eu acho que caiu na prova. 9 meses. 15 meses. 15 meses, né? Então, é uma doença que ela é prevenível por vacinação e vai acontecer mais em locais que não tem água tratada, esgoto, né? Que as crianças ficam descalças, têm acesso ali àquele esgoto, aquela água contaminada, não tratada. Então, vai ser a inflamação do fígado. Sua transmissão ocorre por meio de água e alimentos contaminados ou de uma pessoa para a outra. Sintomas: pode ser febre, dor muscular, cansaço, mal-estar, falta de apetite, náusea e vômito. E aí aqui uma reportagem para ilustrar para vocês como essa doença pode ser transmitida, né? Então, quando teve lá as enchentes no Rio Grande do Sul, a vigilância epidemiológica se preocupou, né, com os surtos que iriam acontecer. Eles já previam que iria acontecer surto de leptospirose, que a gente vai falar mais, mas é aquela doença transmitida pela urina do rato, principalmente, né, e hepatite A, que é transmitida através da água. Então, foi ali grandes inundações, né, que a água ficou parada há muito tempo e poderia estar contaminada, tá? A Secretaria de Saúde prevê aumento dos casos de leptospirose e hepatite A. Então, existe até um protocolo já que em caso assim, de desastres naturais, de enchente, as pessoas podem ser vacinadas com a vacina hepatite A. Mesmo não estando no calendário nosso de rotina, que a hepatite A lá do nosso calendário era só até menor de 5 anos. Mas no caso especial desse, as pessoas podem ser vacinadas.
E a cólera? Quem já ouviu falar de cólera? Nem todo mundo, né? Mas é uma doença que ainda acontece muito aonde? Interior, né? Na África, né? Ainda lá eles consomem muita água não tratada. Um exemplo, né? Gente, preste atenção. Eles ainda consomem muita água assim, não tratada, direto, né? Ali do rio, numa poça d'água. Então aqui está propício para ser contaminado pelo vibrião colérico, que é a bactéria que causa cólera. O nome já diz, né? Vibrião colérico, cólera, tá? Então ele causa uma diarreia aguda. Então, por que ela é uma doença grave? Porque a pessoa ela fica tão desidratada do vômito, que são aqueles esguichos de vômito, né, muito forte e muita diarreia. Então pode matar a pessoa dentro de um dia, no mesmo dia, porque é muito forte a questão, a diarreia é muito aguda mesmo. Muitos casos de diarreia e vômito persistente, de desidratação. Então é uma coisa fácil de reverter, que é o quê? Soro, né, reidratação oral, mas eles lá na África não têm tanto acesso a esse tratamento e as pessoas acabam morrendo. Tá? Então a transmissão é a mesma coisa, ó, água ou alimentos contaminados por fezes ou vômito do doente. Tá? Período, perdura enquanto a eliminação do vibrião nas fezes, durante alguns dias após a cura. Então tem que ter esse cuidado. Lembra que a gente falou da vacina VOP, que era via oral e poderia ser excretada através das fezes, o vírus vacinal. Aqui é a mesma coisa, mesmo após a cura, a pessoa melhorou, mas a bactéria ainda fica circulando ali nas fezes. E aí tem que ter esse cuidado, tá? Pra não se recontaminar, né? Oi? Se recontaminar. Isso. Ou contaminar as outras pessoas, né? Então são aí duas doenças transmitidas através da água ou do alimento contaminado, tá? Existem outras, mas eu trouxe essas duas para vocês. Então lá na África é muito comum eles montarem essas tendas, né? Para poder tratar as pessoas com cólera. Então ali o principal tratamento realmente é a reidratação oral, porque a pessoa fica muito desidratada. Então aqui eu tirei um trecho dessa reportagem, né? As fatalidades aumentaram 71% no ano passado, superando em muito o aumento de 13%. Né? Então realmente é fácil de... Existe até vacina para cólera, só que só lá para eles. Ou para quem vai viajar para lá, para a África. Para a gente aqui, a gente não tem casos de cólera, né? No nosso país. Então não precisa da vacina. Mas eu acredito que nem todos tenham acesso ainda, né? Então, pode causar morte por desidratação em apenas um dia. Foi o que eu falei para vocês. Enquanto o corpo tenta expulsar as bactérias virulentas em jatos de vômito e diarreia. Então, a pessoa acaba realmente indo a óbito por desidratação. Então, como é que a gente vai prevenir essas e outras doenças que são causadas pelo alimento contaminado ou pela água contaminada? A gente tratar, né? Cuidar, limpar, lavar o alimento, né? Ou tratar a água. Então, é muito intuitivo, né? A gente já sabe o que a gente precisa fazer. Cozinhar bem os alimentos, lavar bem as mãos com água e sabão antes de se alimentar, preparar alimentos após o uso do sanitário. Porque existe ali o risco de contaminação, mesmo que a gente não veja nas nossas mãos, Está lá. mas está lá. Fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, recolhimento do lixo. Então isso lá na África não acontece, né? Se a gente é um país que é subdesenvolvido, que não acontece lá, pior ainda em muitos locais, né? Higiene individual e do meio ambiente. Limpar a caixa de água pelo menos de 6 em 6 meses. Lavar e colocar durante meia hora em água tratada os alimentos crus, frutas
e verduras. Tá? Vocês já viram isso aqui? Geralmente as mães têm em casa, né? Isso daqui é hipoclorito de sódio, tá? Que ele é um derivado da água sanitária. Mas isso daqui é fornecido no posto de saúde, tá? Então, para facilitar o acesso da população, para cuidar, tratar da água, tratar do alimento, para lavar o alimento, deixar de molho ali fruta, verdura, então existe o hipoclorito, tá? Dá pra colocar nas frutas e verduras também? Frutas e verduras também. E aí, ó, para tratar a água, coloca 2 gotas, gente, 2 gotas a cada litro, tá? Só precisa de 2 gotinhas a cada litro de água para tratar. Mas a água da gente já vem tratada, né? Quem tem água fornecida pela BRK já vem tratada. Vocês podem olhar lá na conta de água que ele vem dizendo algumas informações lá do tratamento da água. Agora, quem não consome água tratada, se for de poço, por exemplo, né? Então vai precisar ter mais cuidado. E aí dá para usar nos alimentos também, hipoclorito, para deixar de molho. Ok, essas são as doenças transmitidas por água e alimentos contaminados. Aí vamos falar de ectoparasitas. O que são ectoparasitas para vocês? Piolho, né? Piolho, a cabeça já começa a coçar, né? Então, gente, o ecto quer dizer que é um parasita que ele vive fora do nosso corpo, tá? Então vai ser ali o piolho e a gente vai falar da escabiose também. Porque existem aqueles parasitas que estão dentro do nosso organismo, né? Vermes, mas os ectoparasitas estão realmente na superfície, tá? Então vai ser muito comum vocês lidarem com pessoas, com pacientes que tenham ou pediculose, que é pediculose? Não. Pediculose. Pediculose. Não. É o nome técnico. Piolho. Escabiose. Tá. Escabiose é sarna. Então, gente, nas unidades de saúde, no posto, a gente trata muito, convive muito com pacientes que tenham ou pediculose ou escabiose, tá? E aí, qual vai ser o papel de vocês enquanto técnicos de enfermagem? Saber orientar, né? Como fazer o tratamento, o médico vai passar, mas como usar, né? O que fazer para melhorar, quais os cuidados. Então, vocês têm que saber orientar esses pacientes. E aí, lembrando, sempre bom estar com seus cabelinhos presos, né? Eu lembro da época que eu era estudante, que eu fui para um lar de idosos e lá eles tinham, né? E eu com meus cabelos soltos, peguei. Então não recomendo. Vão com os cabelinhos presos em vocês, bota a touquinha, né? Às vezes assim, era no início ou no final, soltava o cabelo, né? Mas aí peguei. Então, ó, escabiose, tá? Sarna. É uma doença de pele causada por um ácaro, tá? Não vai ser nem vírus nem bactéria, vai ser um ácaro. É o Sarcoptes scabiei. Então ele vai penetrar na pele e vai formar assim uns caminhos, né? E vai depositar os ovos aqui por onde ele passa, tá? E vai gerar aquela coceira, né? E a gente vê também às vezes um caminhozinho,
aquele local ali onde o ácaro está se proliferando. E aí é conhecida popularmente como sarna. Então, localizam-se preferencialmente interdigitais, punho, cotovelo, acontece muito, né? Cotovelo, axila. Então, porque é um local ali geralmente mais úmido, né? Que eles ficam, que a gente não tem tanto cuidado de secar, né? Podendo estender-se para virilha, nádegas, órgãos genitais, seios. Então, geralmente a cabeça é poupada, bem como pescoço e dorso, mas criança e idoso pode acontecer também na cabeça. Professora, é o que é impinge também? Você fala? Não, impinge é outra coisa. A sarna, ela é transmissível. Pode transmitir para outros locais do corpo ou para outras pessoas da casa. Impinge também? Transmite? Não, impinge também. Não, impinge não. Então, qual o tratamento para escabiose que vai ter lá no posto de saúde? Permetrina. Alguém já usou? Alguém da família? Né? Lá no posto eles já fornecem. Mas não era isso não, era a pessoa que pensou, a pessoa Tem também o sabonete. era uma loção e A loção. Então, gente, ó, vocês precisam saber como que a gente vai usar a permetrina, tá? Aplicar a loção do pescoço para baixo, preste atenção. Fazer a remoção do produto no banho depois de 8 a 14 horas. Então, geralmente a pessoa passa a noite e dorme com o produto, com a loção, e no dia seguinte toma banho e retira. Porque aí vai ficar... Oi? passar em roupa também. Isso, a gente vai falar das roupas, tá? Criança menor de 2 anos, e idosos, imunodeprimidos, incluir também o couro cabeludo, a face, mas tendo cuidado com os olhos, os lábios, né? Não passar por cima. Pescoço e orelha, porque essas extremos de idade, eles têm mais a chance de ter a escabiose também no couro cabeludo, cabeça, tá? Já o adulto, ele já não tem tanto esse risco, ok? Então, a resolução, o sucesso do tratamento vai ser quando geralmente à noite coça mais, né? Então, quando esse prurido noturno cessar, em torno de 1 semana, é porque o tratamento fez efeito. E aí pode permanecer até 2 a 4 semanas ainda aquela coceira, prurido, tá? E aí, gente, os outros cuidados, né? Porque pode haver reinfestação. Então, tem que ter cuidado com roupa de cama, como a colega falou, cobertor, a toalha, roupa mesmo, né? Ou usar água quente por pelo menos 20 minutos e depois passar, tá? Coloca na máquina de secar. Se não puder ser lavada a roupa com água quente, deixa ela fechada num saco plástico por 3 dias, porque aí vai matar o ácaro, né? Porque pode ter pessoas que não têm condição de ferver suas roupas, botar na máquina de lavar, né? Então é uma alternativa fechar no saco plástico e deixar 3 dias. Então, pessoas que moram na mesma casa, geralmente elas podem também ter, porque dormem na mesma cama, usam o mesmo lençol, às vezes compartilha toalha, né? Então a pessoa também precisa ser tratada, considerar o tratamento simultâneo também de outras pessoas da casa. Ô professora, eu ia falando que eu lembrei uma vez, a minha mãe não sabia, né? Não tinha, como é, eu já entrando, ferver tudo, foi tanta roupa enginada, tanta lama pra fora, a gente não tem casa com sarna. Fazendo ela que a mão chega a ficar carne viva. Na cabeça, né? Oxe, então, olha, aqui, só misericórdia. Aí pra ferver a roupa, minha mãe foi um cabelo no hospital, tá igual a roupa aqui. Estragou a roupa. Eu não lava ferro, porque naquele tempo não tinha ferro, assim, o ferro tinha que botar uma praça dentro pra passar, então não era todo mundo que tinha. Minha mãe foi uma caldeira de roupa, mas foi tanta roupa enginada desse tipo. Mas
acho que funcionou, né? Eu tô dizendo, há 3 dias eu já tinha passado nas antigas, porque a minha como não. Gente, e a pediculose, né? Piolho, provocado por pedículos humanos, que é o piolho, e as lêndias, né? Do couro cabeludo. Então, principalmente as crianças que estão na escola, mas nada impede de que o adulto, o adolescente pegue também, né? Hoje tem bem mais passado, antigamente era nas mãos, e os pentezinhos, acho que se não me engano ainda tinha escavinho para pressionar. Mas hoje é no comprimido, acho que não. Hoje tem shampoos, né? Tem loções específicas, tem comprimido. Tá? O piolho é um parasita. Gente, silêncio. Ela tá perguntando, o piolho é um parasita, igual tem carrapato, tem outros. Geralmente vai surgir por conta da má higiene, do local, entendeu? Dos hábitos de higiene. E uma pessoa vai pegando da outra. Entendeu? Se lavar o cabelo, Sim. mais fácil de ter, né? Tem criança que tem quantos anos de piolho que cada vez que Gente, ó, e aí isso daqui você já sabe, que muita gente já fez ou já tem filho e sabe, né? Ou usa o shampoo, a loção, pode ter comprimido também, dependendo do caso, o médico receita, via oral. E a questão também de remoção mecânica, né? Dos piolhos e lêndias, pente fino, né? Pois os medicamentos não matam os ovos do parasita. A gente precisa também, né, fazer essa parte do pente. Então também é a mesma coisa, gente. Ver as outras pessoas que moram na casa. Porque se uma pessoa tem, provavelmente as outras podem ter também. Tá? O corte não é necessário, mas muitas vezes se corta para facilitar o trabalho, né? E aí, para prevenção, quem pode ler para mim? Quem lê para mim? É a forma de prevenção. Vai, bora, minha gente. Vai, Luísa. Vai, Luísa. Para prevenir a pediculose, o ideal é evitar o compartilhamento de roupas, toalhas, acessórios de cabelo e outros objetos de uso pessoal, bem como evitar o contato direto com pessoas infectadas pelo parasita. As crianças são, com frequência, as mais infectadas, principalmente na escola. Recomenda-se que sejam sempre examinadas e que passem o pente fino para evitar a infestação, que a infestação se propague. As que usam cabelos compridos devem prendê-los para ir à escola. É fundamental que a escola seja comunicada sempre que alguma criança apresentar o problema. Dessa forma, todos podem ser tratados ao mesmo tempo e o ciclo de recontaminação seja interrompido. Então, gente, é uma doença coletiva mesmo, né? São doenças que afetam o coletivo. Ou aquela turminha da escola, ou aquelas pessoas ali daquela casa. Então, por isso que é importante esse cuidado, né? De todos que moram naquele domicílio. Ok, e vamos falar também de algumas doenças transmitidas por vetores. Então, lá era ectoparasita, que é um parasita que ele habita fora, né? E aqui vetores, que são o quê? São vetores. Por dentro. Não, são os animais, né? Que vão transmitir aquela doença. É um vetor, né? Através dele, através daquele vetor, daquele animal, é que vai, ele é o reservatório da doença. Através dele é que vai ocorrer a transmissão.
Então, existem várias doenças transmitidas por animais também, mas a gente vai falar de duas. Leptospirose, tá? Que muita gente conhece também, que é a doença transmitida pela urina, principalmente do rato, tá? Então, é uma doença febril aguda, exposição direta ou indireta, tá? Principalmente em ratos, e a sua penetração ocorre a partir da pele com lesões. Então, se a pele tiver um corte, um machucado, então vai penetrar ali aquela bactéria. Ou se a pele, mesmo que ela esteja íntegra, não tenha nenhuma lesão, mas ela ficar mergulhada por longos períodos em água contaminada. Ou por meio da mucosa. Quais são as mucosas? Mucosa oral, olho, Aconteceu um boca. caso de um rapaz pegar uma manga, acho que um pé de manga, foi chupar, né? Com o tempo ele morreu. Era leptospirose. Leptospirose, né? Teve contato com a mucosa, né? Ele Ele chupou pegou a lá, manga. foi, chupou. Então a bactéria ela conseguiu penetrar no organismo dele. Então ali é uma transmissão indireta. A pessoa não teve contato diretamente com as fezes, mas foi ali aquele alimento que tinha tido contato, né? E a pessoa ingeriu. Então, sua ocorrência está relacionada a condições de saneamento básico, infraestrutura. Então, quando teve a enchente, houve também muito risco de leptospirose. E aí, locais que não tem saneamento básico, que tem muito rato, muito lixo, provavelmente também vai ter mais casos, tá? Ô professora, meu filho quando tinha 3 anos, ele caiu no córrego lá onde eu moro. E o meu vizinho foi pegar ele, aí pegou, pulou dentro do buraco, pegou ele, e ele pegou leptospirose e faleceu. O vizinho. Sim. Passou 10 dias interno e depois morreu. É uma doença que geralmente é fatal, né? Muita gente Também na outra morre. turma tem uma irmã e o irmão dela faleceu, acho que não está nem com um mês com leptospirose. Triste, né? Então, alguns cuidados para evitar, né, leptospirose, gente. Então, também é intuitivo. Se a doença é transmitida através da urina do rato, para eu prevenir essa doença, eu vou ter que ter cuidado, ou para não ter rato, ou para não ter contato com a urina do rato, né? Então, só botar a cabeça para pensar. Então, para evitar silêncio, evitar a proliferação, não deixar acumular lixo, né? Embrulhar o lixo em sacos fechados, conservar a cozinha limpa, tirar as sobras de alimento, ração de animais, evitar entulho, né? Evitar contato direto com água ou lama durante e após a chuva, usar botas e luvas, né, de borracha para não ter esse contato com essa água contaminada. Lavar e desinfetar com água sanitária o chão, utensílios domésticos, caixa d'água. E não jogar lixo nos rios, córregos, praias e bueiros, porque vai atrair o rato, né? Se tiver lixo, atrai o rato. E outra doença transmitida também por vetor. No caso, qual é o vetor da dengue? A chuva, água parada. O vetor. O mosquito. O mosquito, né? O Aedes aegypti. É ele que é o vetor que causa a doença. Tá? Qual é o vetor da leptospirose? O rato. O rato. Tá? Então a dengue está muito em alta, teve muitos casos, né, esse ano, e ela tem duas formas, a clássica ou a hemorrágica, que a gente sabe que a hemorrágica sempre vai ser mais grave, né? Geralmente quem tem vai ter aquela dengue clássica, dor na articulação, manchinhas na pele, febre, né? E depois de alguns dias vai melhorar. Quem aqui já teve dengue? Olha, nem tantos. A hemorrágica. Aí a zika, a chikungunya também é transmitida pelo mesmo mosquito, né? Professora, a hemorrágica é pelo mesmo mosquito da... É o mesmo mosquito. E qual é a diferença? Aí a gente vai ver, vou mostrar.
E aí, gente, o vírus, ele tem vários tipos, ele já sofreu mutações, né? Então tem a dengue tipo 1, 2, 3 e 4. A vacina que a gente tem hoje em dia, ela é quadrivalente. Então quer dizer que ela protege contra os 4 tipos, né, do vírus da dengue. Então a dengue hemorrágica, né? Quais os principais sinais e sintomas que vão diferenciar de uma dengue clássica, né? Então a pessoa vai ter confusão mental, o sangramento dessa pessoa vai ser, o nome já diz que é hemorrágica, né? O sangramento ele vai ser mais exagerado. Então vai ter sangramento pelo nariz, gengiva, vômitos persistentes, urina com sangue, a pessoa vai ficar muito agitada ou sonolenta e olhos vermelhos. Então é uma dengue que ela é mais grave, né? É o mesmo mosquito que causa, mas às vezes o organismo da pessoa, a pessoa já está com a imunidade baixa e tende a ter uma dengue mais grave. Outras que conseguem, né, se recuperar e tem uma dengue mais branda. E a prova do laço? Quem já ouviu falar? Nunca nem vi. Quem já precisou, já foi no posto e já fizeram a prova do laço em vocês? Então a prova do laço, ela é uma forma de ajudar no diagnóstico da dengue, tá? O que é a dengue? Ela causa pequenas hemorragias. Então quando a pele fica com aquelas pintinhas, que geralmente todo mundo tem quando tem dengue, é porque são ali microhemorragias bem assim externas, né, na pele. Então o que a prova do laço vai fazer, tá? A gente vai fazer, aferir a pressão arterial do paciente e vai calcular qual é a pressão arterial média. Como é que a gente vai fazer isso? Vai somar a pressão sistólica mais a diastólica e dividir por 2. E aí a gente vai ter a pressão arterial média, tá? Então, ó, avaliação da pressão arterial máxima e mínima. Lembram, a máxima vai ser o quê? A pressão arterial sistólica ou diastólica? A maior. Sistólica, aquele primeiro batimento, aquele primeiro barulho que a gente escuta. E a mínima é a diastólica, o último, né? O 12 por 8. Sistólica, diastólica, tá? Então, por exemplo, se a pressão da pessoa deu 120 por 80, tá? Qual é a pressão arterial média dela? 120. Gente, 120 mais 80. 12 por 8. 200 dividido por 2. 100. Então, a pressão arterial média vai ser 100. Alguém mata. Alguém mata a barata. Cadê o nome dessa barata? Ai, velho. Tem que matar. Vai, Betu! Ai, pelo amor de Deus. Vai. Vai cair. Foi Ah, como Deus, vai. vai cair. Vai fazer. Ela faz É o quê? 2 anos. Obrigada. Então, gente, ó. Se deu 120 por 80, vai ser 120 mais 80, 200. Dividido por 2, 100. Então, a pressão arterial média da pessoa vai ser 100. O que a gente vai fazer? Insuflar. Coloca o tensiômetro no braço da pessoa e você vai insuflar até 100, tá? Insufla até 100 e vai precisar deixar lá insuflado 5 minutos no adulto e 3 minutos na criança. Isso vai fazer com que, se a pessoa está com dengue, que ela já tenha à disposição até as microhemorragias ali dentro do quadradinho, que a gente faz um quadradinho assim,
de 2,5 centímetros por 2,5. Aí dentro desse quadrado a gente vai avaliar quantos pontinhos vermelhos vão aparecer ali dentro do quadradinho, tá? Se aparecerem mais de 20 no adulto ou mais de 10 na criança, quer dizer que é dengue. Deu para entender? Não? Vamos insuflar até 100. Exemplo, né? Cada pessoa vai ter uma pressão arterial média diferente. Insufla até 100 e espera 5 minutos. Aí faz um quadradinho com uma caneta, ou se a pessoa tiver uma réguinha dessa, coloca. Se dentro daquele quadradinho aparecerem pelo menos 20 pintinhas vermelhas, quer dizer que é dengue. Se for na criança, são 10. Então pode ser que lá no estágio de vocês, o médico diga, vamos fazer a prova do laço, né? Aí quem vai ter que fazer? Ou vocês ou o enfermeiro, tá? Mas o técnico de enfermagem pode fazer. E aí, se a prova do laço for positiva, quer dizer que deu, né? Mais de 20 ou mais de 10. E se for negativa, quer dizer que não é dengue e que foram, ou não teve manchinha, ou que foram poucas. Ok? Aí vocês trouxeram o aparelho? Sim. Quem trouxe, aí a gente vai fazer a prática da prova do laço, tá? Vai